igreja. Vou passar rapidamente aqui pelos recadinhos da semana, amém? A nossa programação, para que ninguém esqueça da nossa agenda, amém? Na terça-feira, como já é de conhecimento de todos, né? Às 19h30 nós temos a nossa escola Ruiós, um momento ali de compartilhar da palavra do Senhor e de nos aprofundarmos, amém, no conhecimento de Deus. Na quinta-feira, às 19h30, o nosso culto. Na sexta-feira, permanecem as nossas aulas de música, que começam às 18 horas, e também permanece a nossa intercessão, às 20 horas, todas as sextas-feiras, amém? Neste sábado, dia 25, nós teremos a nossa mesa com mulheres e mesa com homens, às 19h30. Você que ainda não participou, venha para participar desse momento muito especial. E você que já conhece, já sabe, não pode perder, né? No sábado, às 19h30, mulheres e homens em um momento ali individual de compartilhar e de aprender mais do Senhor. E domingo, nosso culto, às 18h30, amém? Mais 2 recadinhos importantes para você que ainda não deu o seu nome para o nosso retiro, que vai acontecer em outubro. Não esqueça de fazer a sua inscrição, porque o início do pagamento, né, já começou, as parcelinhas ali mais facilitada, para que seja acessível para todos, amém? E em junho, dia 15 de junho, nós teremos o nosso culto de casais. Então, é importante também que você que ainda não deu o seu nome, faça a sua inscrição. É um investimento de apenas R$70 para que a gente participe ali de um jantar ao final do culto, amém? E é importante que você se inscreva para que a gente possa fazer uma programação legal e já considerar aí todos os participantes, amém? E, irmãos, preparem a oferta, né? Que nós vamos começar a participar agora do momento de oferta, amém? Aplauda bem forte Jesus, queridos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Deus, Ele é muito bom. Sei que vai ofertar. Prepare aí a tua oferta. Você pode fazer isso através do envelope, da maquininha. Graças a Deus agora nós temos aí a nossa conta jurídica. Então está o nosso CNPJ aqui. Está aqui para você que vai fazer sua oferta através do Pix, o seu dízimo. E queria aproveitar esse momento aqui para apresentar os nossos queridos que estão aqui pela primeira vez. O Kaique, a Alessandra, a Rayane, Rosana, Alan, Vitória, Scarlett, é isso? Amém. Ana Liz, Nilza, Claudete, Ana Lívia, tá certo? Se não estiver correto, você fica aí. O Júnior, a Rosana, a Rita, e as crianças, a Maria Luísa, Esther, Pedro e o Davi. Tem mais alguém? Amém? Sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus pela vida deles, amém? Glória a Deus. Amém? A igreja, nós dizemos que não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Douglas Leia trouxe a casa inteira, família, amém? E, meu irmão, é fato que nesses dias nós precisamos ouvir o que Deus ele está dizendo. Isso vai nos custar tempo. Na verdade, é um investimento que nós fazemos. E o Senhor ele está te chamando para mais perto. O Senhor ele está te chamando para viver experiências reais. Ageu, capítulo 1, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas.
diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Aqui o profeta Ageu, ele nos dá um grande alerta para esses dias, irmãos, que o motivo de muitas sementes serem lançadas e muitas vezes não haver um resultado, você não conseguir celebrar grandes colheitas, é porque existe algo que precisa ser restaurado. Aqui o Senhor, ele estava falando sobre uma preocupação. Esse povo, o povo que se chamava de Deus, eles estavam preocupados com as suas próprias vidas, em construir apenas as suas coisas, em fazer apenas a sua própria vontade. E o Senhor estava dizendo: é esse o motivo de vocês não estarem desfrutando daquilo que eu tenho para vocês. Porque enquanto eu tento conquistar tudo e todos na força do meu próprio braço, eu vou me perdendo. Nós sabemos que o Senhor, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e que nós somos a sua habitação. Nós somos o templo do Espírito Santo. E muitas coisas não acontecem da forma que deveriam acontecer nas nossas vidas, porque existe uma restauração que agora precisa acontecer em mim. Diga assim comigo: em mim. Precisa acontecer em mim. O Evangelho é uma porta, é uma palavra, é uma notícia para eu mesmo. Então o Senhor, ele está me chamando para desfrutar de grandes colheitas. Eu creio que o Senhor, ele te chamou e tem dias maravilhosos para você. Só que quando o Senhor, ele fala isso para o seu povo, ele fala assim: Gui, olha, se consagrem, por quê? Porque eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Para que a consagração? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, e é nossa vida que precisa estar dedicada a Ele. Nós somos o seu altar, onde vai haver o sacrifício. Então o Senhor, ele está nos chamando para viver essa realidade de busca, de entendimento. Não são dias para nós nos emocionarmos, são dias para nós entendermos e colocarmos em prática. Por que eu estou, patinando? Semanas atrás eu fui subir uma rua lá na São Pedro, e o carro não subia. É só patinar e não subia. E meu irmão, quantas pessoas estão agindo e vivendo anos dessa mesma forma? Entra ano, sai ano, nada muda, nada acontece. As projeções que você faz lá, faz uma listinha, coloca lá no guarda-roupa, na geladeira, no keep, num bloco de notas, e não dá certo. Por quê, irmão? Porque falta ainda uma dedicação em reparar o templo do Senhor. O templo do Senhor. Então o templo do Senhor vai muito além somente da minha vida, é nós. Nós precisamos hoje ter uma preocupação, não somente conosco, mas, cara, existem muitos templos que estão abatidos, aflitos, destruídos. E quando nós vamos fazer esse momento de oferta, nós aprendemos algo, que o Senhor não dá nada para ninguém sem um propósito. Então, se você tem algo em suas mãos, você pode ter certeza que tem uma finalidade que o Senhor confiou para você. E nós aprendemos a estender as mesas, não aumentar os muros. Entende? Essa é a essência do Evangelho. É estender a mesa, não aumentar os muros. Ontem nós estávamos aqui e meu irmão, que momento maravilhoso de comunhão, de risada. Acho que fazia tempo que eu não dava tanta risada igual eu dei ontem aqui. Meu Deus do céu. Mas comendo um macarrão com salsicha, tá tudo certo.
comendo o que sobrou da feijoada, bem apimentado ainda. Entende, irmão? Porque, entenda algo, irmão, que todo lugar é bom se a companhia for boa. Agora, todo lugar vai ser péssimo, a comida vai ser péssima se a companhia for ruim. Então é por isso que nós precisamos trazer Cristo, trazer o Espírito Santo para o centro das nossas vidas, para o centro do nosso coração, para que Ele venha restaurar o templo do Senhor. Amém? Então está aqui, a Mirelle está entregando os envelopes, que você possa fazer sua oferta, devolver o seu dízimo, porque, meu irmão, eu sei que quanto mais desapegado nós formos dessa terra, mais o Senhor nos dará coisas. Agora, quanto mais eu me apegar às coisas, mais eu fico distante do meu propósito, e acabo, por muitas vezes, tentando segurar, perdendo. Acabo, por muitas vezes, tentando dar um jeito, e as coisas acabam dando errado, de um jeito que eu não esperava. Então, uma coisa que eu entendi na minha caminhada, que vale a pena ser fiel ao Senhor, e ser desprendido de algumas coisas que querem nos controlar. Então, o Senhor, Ele confia a você aquilo que não te controla. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Estende aí tua oferta. Você que fez através do Pix, estende sua mão. Você que não tem, que você tenha, porque Deus, Ele dá a semente para quem semeia e pão para o que come. Então, se você entender que é semente e semear, você vai colher. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, pelos teus filhos, pelas nossas vidas, ó Deus, que estamos aqui, submissos à tua palavra, submissos, Senhor, a esse entendimento. Senhor, nós queremos, ó Deus, nesses dias de tanta incerteza, meu Deus, de tanta escassez, ó Deus, pelo fato de tudo estar tão caro e os recursos parecerem ser insuficientes, eu oro, Senhor, para que os teus filhos vivam uma prosperidade extraordinária, sobrenatural, ó Deus. Ó Pai, que não haja outra preocupação a não ser buscar o Senhor, buscar a sua face. Meu Deus, que os recursos não venham nos controlar, nos impedir, ó Deus, de inclusive participar, ó Deus, das movimentações que o Senhor se manifesta. Meu Pai, que o Senhor possa trazer, ó Deus, um tempo de saúde, guardar os teus filhos da dengue, de cada surto que surge de tempo em tempo, meu Deus, das bactérias, meu Deus, de todo o mal, do assaltante, meu Deus, que o Senhor guarde e proteja. Somente o Senhor é poderoso para guardar e livrar. E eu peço, meu Deus, que portas sejam abertas nessa noite para aqueles que creem, meu Deus, que aqueles que creem tenham ideias, ó Deus, de negócios, ó Deus, que venha fluir, ó Deus, que se levante aqui empresários, ó Deus, que vão, ó Deus, transbordar nessa obra, transbordar, ó Deus, nessa cidade, que vai, ó Deus, dar um emprego para o pai de família, para a mãe de família, meu Deus, que vai ser provisão para aqueles que oram, que clamam e choram. Meu Deus, nos dê esse coração generoso, nos ajuda a entender, ó Deus, que o céu, ó Deus, que no céu a qual o Senhor está preparando para nós, nós pisaremos no ouro que as pessoas tanto buscam e guerreiam nessa terra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abra os nossos olhos para vivermos, ó Deus, essa prosperidade bíblica, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe sua oferta, pode trazer e depositar diante do altar. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Além do rio azul, Nós cremos sim, Deus abençoe. as ruas são de ouro e de cristal. Nós cremos sim, Senhor. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor, nunca mais. Pensei que ia ir para outra parte. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.
Não haverá, meu irmão, morte e choro, nunca mais. Essa é a projeção do Senhor, são os planos do Senhor. Quem está feliz aqui com o Senhor, diga amém. Agora, irmão, o que sai aqui deste altar, desta palavra para as nossas vidas, é chumbo grosso. E eu quero perguntar para você, e Deus, está feliz com você? Está feliz com as tuas ações? Está feliz com aquilo que você tem realizado? Com o tempo que você tem investido no relacionamento com Ele? Meu irmão, nós vimos de uma conferência, e conferência é para conferir o que o Senhor está falando nesses dias. Porque nós não podemos, nós sabemos que os atributos de Deus, existem alguns atributos que são imutáveis. Deus não muda, não há sombra de variação nem dúvida no Senhor, mas Ele se move. E nós precisamos discernir os tempos, as épocas, as estações, para nós conseguirmos dar uma resposta correta nesses dias. E a realidade desses dias é que há uma frieza generalizada, que há um sono tão profundo, meu irmão, que impedem as pessoas de buscar o Senhor enquanto é possível achar, de invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. E nós precisamos empenhar muito mais força. O Diogo, ele trouxe uma palavra poderosa aqui na quinta-feira, meu irmão, para que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Porque se não houver essa volta, se nós não identificarmos onde caímos, onde paramos, onde desistimos, onde esfriamos, qual foi o momento que nós deixamos de queimar, de fazer, de se alegrar? Qual foi o momento que eu passei a fazer coisas por obrigação? Porque pessoas estão fazendo, porque pessoas estão dizendo que é para fazer isso ou aquilo. Quando foi o momento que nós deixamos de examinar e meditar nas Escrituras para viver sobre estratégias humanas, ideias e ideologias humanas, que ao invés de libertar, encarceraram muitas pessoas? O Senhor, irmão, Ele não quer funcionários de uma empresa celestial, Ele quer filhos. Ele quer filhos que se relacionam com Ele, entendendo a sua vontade, entendendo o propósito, entendendo, irmão, que a nossa vida aqui na terra não consiste em pagar boletos, contas, atrás de conta, entra ano e sai ano. Existe um propósito para nós cumprirmos. Nós recebemos uma palavra ontem poderosa, porque o Senhor, Ele tem derramado uma glória sobre nós. Ele tem preparado esse ambiente, trazendo maturidade através dos danos, não dos anos, através das dores, através das pedradas, através das pressões, através das tribulações, através, irmão, das pedradas que nós temos recebido. Porque o peso de glória, irmão, que o Senhor Ele quer derramar, precisa de um caráter forjado para sustentar. Porque senão vai ser somente um movimento, senão vai ser somente um entretenimento. E o Senhor, Ele está chamando filhos responsáveis. Nós cantamos uma canção aqui, olha, nos tornamos responsáveis. E essa chama não vai apagar, não vai apagar. Nós viemos atrás de homens que entregaram suas vidas, que oravam, não era 10 minutos e já estava com o joelho doendo, já estava cansado, que não oravam apenas 1 hora por dia, mas oravam cerca de 6, 8, 10 horas por dia, para que houvesse salvação, para que houvesse um despertamento, para que houvesse libertação, para que houvesse vida onde está fortemente uma pressão de um governo de morte, para que houvesse alegria onde a tristeza impera, para que houvesse saúde onde as pestes, elas reinam e estão destruindo muitas pessoas. Saiba de uma coisa, irmão, que o vírus que mais matou nos últimos tempos, meu irmão, não foi através de um elefante, algo grande, algo que é poderoso ver e se desviar. Não foi uma mordida de uma girafa, de um leão, foi de apenas mosquitos, insetos, vírus, bactérias, que dizimaram parte da população mundial.
e que entenda bem que os grandes desvios da palavra de Deus estão claros diante dos nossos olhos. Isso aqui Deus não se agrada, e eu sei, quando eu acesso lugares ou ouço coisas que Deus não se agrada, mas o que tem destruído tantas pessoas nesses dias é os pequenos desvios da verdade, as pequenas falácias do adversário. Foi Deus realmente que disse isso para você? Foi Deus realmente que falou isso dessa maneira que ia acontecer? A dúvida, o medo anulando a fé, a incerteza que me faz viver em momentos de inconstância, e não é só na igreja. Há tempos atrás, trabalhando na parte de gestão, Vini, uma vez nós nos reunimos com os gestores para identificar a rotatividade de funcionário. Por que ninguém parava naquele serviço? Será que era o salário? Será que era o local? Será que era a atividade desenvolvida? Qual era o motivo? E qual é o motivo de tanta inconstância na vida espiritual daqueles que se dizem cristãos? Porque a realidade de um cristão é que ele não deve ser uma vergonha para o Evangelho, e não deve se envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas os nossos afazeres são tantos, as nossas ocupações são tantas, as nossas preocupações são tantas, e nós nos esquecemos de examinar a verdade, e preferimos ficar com aqueles que estão falando, com aqueles que estão lendo, e muitas vezes manipulando, para que você venha ficar aqui debaixo dessa autoridade humana. O Senhor, Ele rasgou o véu para que você acesse o Santo do Santo e entenda, irmão, a maior revelação de Jesus Cristo. Que o Senhor, Ele abra os nossos olhos nesses dias, que Ele venha, em nome de Jesus, meu irmão, abrir os ouvidos dos surdos e de novo quebrantar os corações. Porque, irmão, a igreja que o Senhor, Ele vai vir buscar é uma igreja que caminha pela fé, que caminha não pelo padrão desse mundo, mas que consegue dar uma resposta de fé a tudo que Ele está dizendo nesses dias. Fique muito atento, irmão, com as manipulações. Eu posso abrir o YouTube e encontrar uma mensagem que eu quero ouvir, mas a mensagem que eu quero ouvir é a mensagem que Deus tem para mim, é a mensagem que Deus tem para você. Eu preciso, pastor, de uma mensagem de ânimo. Muitas vezes, meu irmão, o que eu preciso é de uma mensagem que me arranque deste lugar de... Nós falamos no início do ano passado, meu Deus, fugiu a palavra, me ajuda. Este lugar de repetição, de erros, esse lugar de indecisão. Meu irmão, servir a Cristo não é algo para indecisos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Tome muito cuidado nesses dias com falsos profetas. Ele vai vir dizendo tudo aquilo que você quer ouvir, tudo aquilo que eu quero ouvir, e o Senhor está nos chamando para ouvir a voz dEle. E sabe onde eu vou entender a voz do Senhor, e quando é o Senhor que está falando comigo? Através das Escrituras. Existem muitas pessoas nesses dias que estão se perdendo por dar mais crédito a homens e mulheres do que a palavra de Deus. Não, Deus falou. Como que você tem a certeza que Deus falou? Porque o profeta disse: uma árvore, ela é conhecida pelos frutos. Se os frutos forem bons, meu irmão, a árvore vai ser boa. E é assim que você vai examinar. É por isso que nesses dias, por se envolver com quem não era para se envolver, houve um esfriamento. Porque em todo relacionamento, entenda isso, irmão, existe troca, existe transferência daquilo que é bom e daquilo que é ruim, daquilo que vai te aproximar de Deus e daquilo que vai te distanciar dele. E o Senhor, Ele te trouxe aqui com o objetivo de trazer você de volta para o centro da vontade dEle, não somente para um ambiente religioso,
mas para você adentrar o Santo do Santo, entendendo a voz do Senhor e dando uma resposta ao chamado dele. A realidade é que muitos têm sido chamados, mas poucos têm sido escolhidos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 22, 14. Diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, meu Deus, e sobre essa palavra que nós queremos caminhar. Nós sabemos que o Senhor não promove homens, mulheres, o Senhor promove a verdade. E nós queremos, ó Deus, estabelecer o Teu reino de justiça e igualdade através dessa verdade que nos traz libertação. Meu Deus, que aquele que chegou aqui aflito, Senhor, ela seja como um bálsamo, que vai aliviar os fardos pesados. Meu Deus, que vai trazer diante dos olhos dos Teus filhos a identidade de filho, que o Senhor ele estabeleceu antes do nascimento. Meu Deus, que a Tua palavra se cumpra, Senhor, e sabemos que está se cumprindo, quer queiram, quer não. Meu Deus, a Tua palavra nesses dias está se cumprindo, e nós queremos nos lançar, ó Deus, no cumprimento dessa profecia. Não deixar a chama se apagar, ó Deus. Que a verdade seja estabelecida, ainda que doem, mas que o Senhor nos dê amor, ó Deus, para falar a verdade. Nos dê amor, ó Deus, para ministrarmos aquilo que está no Teu coração. Aleluia. Meu irmão, nós vivemos uma realidade de igreja onde muitos perderam o chamado. Muitos perderam o chamado e estão caminhando agora debaixo de um jugo de religiosidade. Que aprenderam a fabricar a própria unção. Você sabe o que é isso? Ainda que Deus não venha no culto, eu sei criar um movimento que vai entreter as pessoas. E se eu falar que Deus disse, que Deus está olhando, alguém que está cuidando, recolhendo o choro na madrugada, as pessoas vão se sensibilizar e vão achar que é Deus. E muitas pessoas nesses dias, ao invés de estarem sendo usadas por Deus, estão usando Deus para suas próprias vontades, para alimentar um desejo, para alimentar um orgulho, para alimentar uma soberba de não querer sair de uma posição e falar: Senhor, tem misericórdia, porque nós perdemos a essência do primeiro amor. E o Senhor, Ele tem nos chamado, irmão, mas não para ficarmos apenas nessa jurisdição, somente nesse lugar, porque muitos, diga assim comigo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos nesses dias têm aberto mão de coisas, de pessoas, de lugares, para caminhar agora debaixo do governo de Deus, para ir onde Deus está mandando ir, para falar o que Deus está falando para falar, para orar por alguém que o Senhor está mandando orar. Mas o que as pessoas vão dizer? Pastor, mas ninguém está indo. Exatamente. O Senhor, Ele tem despertado um povo, irmão. E nós estamos aqui para preparar esse cenário. Nós estamos aqui preparando um ambiente através dos fundamentos da oração, da intercessão, do clamor, da adoração, da proclamação, para que o Senhor Ele faça de novo, para que o Senhor opere os milagres, as maravilhas, os sinais. Meu irmão, o Senhor Ele está disposto. O Senhor Ele é o mesmo, Ele não mudou, mas o nosso coração se envaideceu. Muitas vezes nós estamos cheios de coisas, de afazeres, de distrações que nos impedem de ouvir a voz de Deus nos chamando para orar, para adorar, para ir. Meu irmão, nós entendemos que a igreja que perde o chamado perdeu o amor pelos perdidos, e existe uma geração inteira que está sendo oprimida pelo poder do adversário.
que está sendo manipulada pelo poder do adversário. Você sabe qual é a mentira, a maior mentira desses dias? Eu abandonei, eu saí da igreja, mas eu nunca abandonei Deus. É a maior falácia dos grandes dias das pessoas que se dizem desigrejados. Porque foram pessoas que trabalharam para Deus, mas não o conheceram. Serviram pessoas através de estratégias para trazer multidões para dentro de um templo, mas isso nunca foi suficiente para sustentar um fundamento, uma glória que o Senhor quer derramar. Então, essa verdade tem sido estabelecido neste lugar, para que haja libertação, para que você saia de um jugo humano. Hoje eu recebi uma palavra, porque tamanha era a minha aflição, como nós pregamos e parece que não há entendimento, porque não há resposta, porque a inconstância continua sendo na mesma proporção que acontecem no trabalho, na profissão, na faculdade, nos estudos, a inconstância ministerial. Eu não acredito mais no plano de Deus, no propósito. Eu muitas vezes até acredito, mas eu não quero renunciar, eu não quero viver tudo isso que essas pessoas vivem. Eu acho que não precisa de muitas coisas. Na verdade, irmão, não está estabelecido naquilo que eu acho, está estabelecido naquilo que está escrito, naquilo que muitos homens viveram aqui e hoje são exemplos para nós de fé, de devoção, de milagres, de sinais, de maravilhas que o Senhor Ele fez. Quantos estão comigo? Diga amém. Meu irmão, aqueles que perderam o amor pelos perdidos está mais perdido do que os perdidos. Eu decidi fazer algo e por isso, meu irmão, eu sou apedrejado. Algumas pessoas não são capazes de compreender. Eu prefiro pecar pelo excesso de misericórdia do que pelo excesso de julgamento. Entende? Talvez é difícil entender isso, porque eu vou precisar muito mais de misericórdia, porque o Senhor Ele não nos chamou para apontar os dedos, mas para estender a mão. Porque em nós existe um clamor, existe uma voz profética. Em nós, os filhos que estão entendendo esse chamado, existe, meu irmão, um mover profético de trazer à existência aquilo que não existe. Então, meu irmão, o poder da vida e da morte está no poder da língua, e com a minha língua eu posso amaldiçoar aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Meu irmão, existem pessoas que testam a nossa fé, sim ou não? Que testam o nosso nível de paciência, que muitas vezes faz com que nós venhamos querer colocar para fora a nossa humanidade, a natureza de um homem velho. E é desafiador, irmão, é desafiador você lidar. Eu trabalhando com pessoas e atuando, e eu estava chegando no burnout, porque eu não conseguia entender o motivo de tanta inconstância, de tanta variação. E as pessoas querendo obter resultados fazendo coisas de qualquer jeito. Nós nunca vamos conseguir obter resultados relevantes fazendo as coisas de qualquer forma. Quando você quer viver e alcançar resultados, produzir frutos, grave bem isso, irmão. Vai ser necessário renunciar. Vai ser necessário pagar um alto preço. Não vai ser de qualquer forma, não vai ser de qualquer jeito. O que eu tenho mais pedido para o Senhor nesses dias é: Senhor, me dá amor. Me ajuda a me colocar no lugar do outro. Porque, irmão, quando nós estendemos o dedo para julgar, nós nos colocamos numa posição de superioridade. E por muito tempo eu caminhei assim. Eu vi em rodas pessoas se sentindo superiores às outras e falando de um jeito totalmente arrogante. E, meu irmão, quem andou na escola de Jesus, que aprendeu com Ele, que é manso e humilde,
como pode se tornar arrogante, presunçoso, olhar de cima para baixo e descartar pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Quer eu queira, quer não, quer você queira ou não, irmão, Deus Ele quer todos e veio para os doentes. Ele quer todos, ainda que eu não queira, irmão. Ainda que algumas pessoas que me feriram, jamais eu quero ter por perto. Pessoas que nos atiram pedras e depois nos pedem perdão, dificilmente a gente quer manter por perto. Mas, irmão, não se trata das pedradas que vêm, se trata do que está em mim, do que eu vou lançar depois das pedradas, do que eu vou enxergar. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, eu vou falar para você o que ele viu. Ele viu céus abertos. Ele viu os céus abertos, irmão. E na mesma essência de Jesus, ele clamou por perdão, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É isso que a cruz faz, irmão. É isso que a cruz faz. É por isso que amigo de verdade é aquele que te impulsiona, aquele que te empurra para a cruz. Eu já tive amigos que falavam assim: ô pastor, eu te amo, cara. Já teve amigos desse? Como eu te amo. E aí vivia ali acerca de uma bajulação, mas por trás estava te alfinetando, estava ali acabando com você, estava ali te prejudicando, estava ali puxando o teu tapete. Há um jargão, né, do pentecostal, se fosse assim: ei, irmão, tu não é Aladim para ter tapete. Eles falam umas coisas engraçadas, né? Você não precisa. Ainda que venham tentar te derrubar, irmão, se você estiver promovendo a verdade, se você estiver vivendo essa verdade, irmão, nada vai te parar. Aqueles que estão escondidos no Senhor, irmão, você pode ter a certeza que nada vai impedir o agir de Deus. Onde essa pessoa chega, a luz ela paira sobre o ambiente. Onde você chegar, se você carrega a presença do Senhor, a oportunidade vai te encontrar, meu irmão, a liderança vai te achar, e está tudo certo. Nunca houve tanta busca por títulos, posições, e para isso muitas pessoas estão andando debaixo de jugo humano, obedecendo mandamentos humanos como se fossem estatutos, ordens divinas, e estão se perdendo, irmão. O Senhor, Ele tem nos chamado nesses dias para de fato, irmão, colocarmos a mão no arado e não olhar para trás, para não colocarmos a nossa expectativa em pessoas, para nós colocarmos a nossa expectativa nele. Só Deus pode suprir as tuas expectativas. Que você seja capaz de olhar para a direção correta, irmão. Olhe para os céus, porque eu vou falar para você, é de lá que vem o seu socorro. Não vai vir da direita, não vai vir da esquerda, não vai vir de uma posição, não vai vir de um título. Meu irmão, eu já vivenciei disputas e competições dentro da igreja, e comparações, e estávamos como aqueles dois discípulos: Senhor, quando entrares no teu reino, permita que eu me assente à tua direita, e o outro meu irmão se assente à tua esquerda. Como aquela mãe que fez esse pedido insensato. Uma busca por posições e títulos, isso nunca, irmão, nunca vai sustentar um propósito. Isso nunca vai ser capaz de sustentar um ministério. Existe um processo que nós precisamos passar. Existem, meu irmão, desertos que você precisa atravessar. Se você estudou, você sabe. Não teve como, irmão, não tinha como você passar da primeira série para o primeiro grau do ensino médio. Não, mas eu tenho uma qualificação que não está ali, sabe, alinhado com a idade. Então, de acordo com a idade, você vai ali aprender o alfabeto, vai aprender os numerais, vai aprender ali em cada processo, você vai ser habilitado em algo. E sabe, muitas pessoas querem viver algo extraordinário sem passar pelos processos. Não dá para levantar alguém para ensinar se não sentou para aprender.
E nós precisamos entender os tempos, as movimentações, que o Senhor Ele está forjando pessoas. E é na pressão, irmão. Mar calmo nunca fez marinheiro bom. Esse é o ditado, essa é a realidade. E quanto mais pressão você está enfrentando, quanto mais danos você está sofrendo, faz parte do plano de Deus para te forjar, porque a glória que o Senhor Ele vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, vai ser muito maior, vai ser glorioso, vai ser poderoso para libertar. Nós estamos hoje pregando o evangelho para evangélicos, porque nós nos distanciamos da verdade. As pequenas falácias, os pequenos desvios fez com que pessoas se tornassem orgulhosas dentro da igreja. E a realidade é, irmão, que se o pecado do pecador não for suficiente para fazer a igreja se arrepender, meu irmão, o pecado vai fazer com que nós venhamos, o pecado, os escândalos, vai vir para ferir o orgulho da igreja. E é isso que está acontecendo nesses dias. Há muita audiência e pouca essência. Entende a realidade dos dias que nós estamos vivendo? E quem sou eu nesse cenário? Quem é você? Nós precisamos ser os filhos maduros de Deus, que carregam uma verdade, que entenderam que tudo que o Senhor Ele me entregou é com um propósito. Meu irmão, você não mora no lugar que você mora por acaso. Você não trabalha no lugar que você trabalha por acaso. Meu irmão, o Senhor Ele te escolheu dentro de um cenário, te plantou lá para você ser bênção lá, para você gerar vida lá, para você arrancar pessoas do inferno, para você arrancar pessoas do jugo humano, de líderes religiosos que mais feriram. Eu li um livro um tempo atrás, que é Feridos em Nome de Deus. E muitas pessoas contando algumas experiências que tiveram dentro do cenário religioso, extremamente traumáticas. Mas nós não podemos, irmão, parar naqueles que fizeram errado. Elias, uma certa vez, ele ficou aflito, irmão, ele ficou inquieto, ele se desesperou, ele falou: Senhor, só sobrou eu no meio de uma geração. Sabe o que o Senhor disse para ele? Ô querido, não foi só você não, existe mais 7.000 que não se dobrou, existe mais 7.000 que não se dobrou. Sabe o que nós precisamos, irmão? É encontrar os pares, aqueles que não se dobraram, é encontrar a tribo daqueles que estão caminhando por um propósito, é encontrar o povo santo do Senhor, que não estão militando por uma placa, que não estão odiando em nome de Deus, manipulando em nome de Deus, enganando, mentindo, roubando em nome de Deus, mas que estão vivendo através da verdade, estão manifestando e vivendo através do poder do Espírito Santo na terra, trazendo a existência daquilo que não existe, trazendo paz onde há guerra, trazendo vida onde há morte, trazendo alegria e esperança onde há luto, trazendo ressurreição. Aleluia! Se você crê, se expresse aí na medida que você crê, em nome de Jesus. Aleluia! Nós precisamos voltar a ter a sensibilidade para discernir, irmão, com quem eu estou caminhando, para onde eu estou indo. Porque se nós não temos essa clareza diante de nós, qualquer caminho vai servir, qualquer lugar está bom. Meu irmão, há uma pessoa que disse para mim: olha, o pastor lá, ele só não prega o que vive. Irmão, estou cansado disso, não tem como. Para mim não dá. Se nós estamos pregando naquilo que nós estamos sendo pregados. Senão, irmão, onde está a autoridade? A autoridade vem do autor. Que chamado é esse que está morno? Porque eu conheço a verdade, mas eu vivo como se não conhecesse. Esse é o ateísmo cristão. Eu digo que conheço a Deus, mas eu vivo como se não conhecesse, como se Ele não existisse. Meu irmão, é mentiras e enganos, manipulações horríveis. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você: o evangelho não é para amadores, não é para fracos.
Ou melhor, é para aqueles que reconheceram que são fracos. Porque o poder de Deus, ele opera nas nossas fraquezas. Mas eu estou dizendo, não é para aqueles que vão desistir. Porque aqueles que nos antecederam, irmão, olha o quanto eles sofreram por amor a Cristo. E nós cantamos a canção e celebramos: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Porque existiam homens que, meu irmão, eles não pensavam duas vezes em ir para a cova dos leões por amor a Cristo, ir para a fornalha. Não vou me dobrar. Você precisa se dobrar. Foi emitido um decreto. Qual é o decreto que está sendo emitido e que nós estamos nos curvando diante deles? Foi emitido um decreto e agora vocês precisam se curvar. Nós não vamos se curvar. Foi emitido um decreto e, Daniel, agora você não pode orar não. Por 30 dias, não pode orar nesse período. Por quê? Foi emitido um decreto. E aí? Eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando. Ainda que eu venha sofrer as consequências da minha adoração, eu sei quem eu estou adorando, eu sei quem eu estou buscando, eu sei, irmão, que Ele não vai impedir que eu não vá para a cova dos leões, mas eu sei que Ele vai estar comigo lá dentro, Ele vai estar com você lá dentro. Ele não vai impedir que você seja lançado lá dentro da fornalha e que essa fornalha seja aquecida 7 vezes mais, matando até os homens que estavam colocando lenha lá dentro. Mas você pode ter a certeza que o mesmo Deus que permite que você vá para lá é o Deus que vai estar com você e vai te sustentar no meio dos teus inimigos. Esse é o nosso Deus. Então, meu irmão, eu não vou me curvar, eu não vou deixar de pregar a verdade. Meu irmão, quando a verdade era pregada, sabe o que acontecia? Milhares e milhares de conversões. Você sabe o que hoje acontece? As pessoas vão procurar uma igreja que, não, cara, é muito pesado o jugo lá, o jugo. Mas espera aí, está vindo de um jugo humano ou está escrito? Está escrito? Irmão, se está escrito, eu vou caminhar sobre essa verdade, assim como Paulo, ele declarou, a minha vida não consiste para agradar pessoas, mas a Deus que me chamou. Então eu vou viver através dessa verdade, vou anunciar o Cristo que me salvou. Essa é a realidade da vida cristã. Nós não andamos na superficialidade, nós andamos em níveis e níveis de fé, de amadurecimento, de crescimento espiritual. Irmão, quantas experiências, quantos momentos nós poderíamos desistir? Agora pense você, se as pessoas que viveram lá atrás, diante de decretos de reis, de governos e autoridades, se eles falassem, eu não vou, olha só, eu tenho tantas coisas para fazer, eu sou jovem ainda, como eu vou morrer agora? Como eu vou morrer, irmão? Sabe o que acontecia? Quanto mais perseguiam, quanto mais lançavam homens e mulheres para morrerem por Cristo, mais a igreja crescia. Ninguém morre, meu irmão, por algum motivo que não seja real, que não seja verdadeiro. Ninguém entrega a sua vida por um motivo fútil. Nós pais, maridos, nós temos a capacidade, a coragem, irmão, para defender filhos, esposa, familiares a qualquer custo, a ponto de entregar nossas vidas. Assim foram homens por Cristo. E essa é a realidade desses dias. Se, irmão, fosse emitido um decreto, aí o bicho ia pegar, ia revelar quem é verdadeiro, quem é de Cristo e quem não é. Entende? E o cenário é esse, as pressões vão aumentar. A projeção é essa. Porque assim precisa acontecer, está cumprindo as Escrituras. E o Senhor, Ele tem nos chamado para viver essa realidade, irmão. Eu não posso trocar Cristo por qualquer coisa. Existem muitas propostas que estão vindo até você, irmão. Mas essas propostas, irmão, se estão te roubando do propósito, se estão te afastando de Cristo, é cilada.
como nós cantamos aqui nos jovens, chuta que é laço. Chuta que é laço, irmão. Porque o maior ladrão do propósito é o prazer. E muitas pessoas hoje encontraram muitas facilidades. Eu tenho internet, eu tenho Wi-Fi. Agora lá foi até do Elon Musk, né? Liberou algo lá, a internet. Enfim, toda a tecnologia nos prende, nos encanta. E muitas vezes nos aprisiona diante de uma tela que vai ser real para declarar no dia do Senhor que buscar o Senhor nunca foi por falta de tempo, mas por falta de comprometimento, por falta de interesse. E o Senhor, Ele tem nos chamado para viver essa busca constante. Não é um dia apenas da semana, não é somente uma hora. Irmão, quantas pessoas estão vivendo através de conceitos humanos? Não, muitas pessoas, um tempo atrás nós tínhamos grupos de convívio aqui, e o Senhor, Ele nos deu uma direção para parar por um determinado momento, porque nós saímos da nossa casa, nós meditávamos na palavra, separávamos o louvor para adoração, e íamos lá ministrar os corações das pessoas, nos lares. E aí, meu irmão, não havia nenhum interesse para as pessoas virem para esse ambiente para servir a igreja, para servir aqueles que iam vir aqui desesperado para orar para alguém, para abraçar alguém, para buscar os dons de Deus, para o aperfeiçoamento do corpo. Eu falei, está alguma coisa errada. Até eu queria que alguém fosse aqui orar por mim, eu ficar deitado na minha cama, ou ficar aqui sentado no meu sofá e trazer uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai me fazer levantar da cama. Não, irmão, o evangelho não consiste em facilidades. Vai haver um preço. Ontem nós estávamos no culto, hoje de manhã eu estava no culto, e agora estou aqui no culto, porque eu gosto de estar na presença do Pai. Não que estando em outro ambiente eu não estou na presença dele, eu estou na presença. Não tem lugar que eu possa me ausentar da presença do Senhor, porque se suba aos céus, lá estás, diz o salmista. Se desça ao mundo dos mortos, ele lá estás também. Meu irmão, Ele está em todo lugar. Mas, meu irmão, eu amo oferecer a minha vida, o meu tempo, o meu louvor, e eu gasto tudo, o tom da voz, a energia, e não tem uma vez aqui que pode estar o frio que for que eu não comece a suar, porque eu quero gastar minha vida aos pés daquele que entregou o seu melhor por mim. Entenda bem, irmão, que um chamado, ele sempre começa com uma bacia, água e uma toalha, e não com um microfone. Entende? Nós, quantas vezes ficamos lá, eu fiquei lixando aqueles bancos de madeira mesmo da igreja, e o pastor reclamando, mas vocês estão gastando muita lixa. Eu falei, pastor, mas vamos lixar aqui, fazer bem feito o negócio. E colocava o louvor na igrejinha, irmão, que coisa maravilhosa, sabe? Ali naquela igreja pequena, e lixando o banco de madeira, sabe, fazendo com muito amor, porque meus irmãos vão sentar aqui, cara. Neste lugar eles vão encontrar salvação, nesse lugar eles vão ouvir a verdade, nesse lugar eles vão ser libertos, nesse lugar Deus vai se manifestar e vai se revelar a Ele, assim como Ele se revelou a mim. Meu irmão, o nosso propósito tem a ver com outras pessoas, e começa com uma bacia, água e uma toalha. Jesus, Ele dizendo isso, Ele falou, olha, meu irmão, Ele chegou diante dos seus discípulos, Ele falou, olha, Ele pegou uma bacia, uma toalha, um pano e começou a lavar os pés, trazendo um ensinamento pontual para os nossos dias. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o primeiro? Seja o último, cara. Meu irmão, o nosso mundo, ele está obcecado por sucesso. Por relevância, por likes, por admiração. Graças a Deus, o nosso canal no YouTube chegou aos 1.800 inscritos. Eu celebrei semana passada que tínhamos chegado no 1.000. Nessa semana nós chegamos em 1.800. Só que isso não trata de visibilidade, não se trata de likes, não se trata
de uma coisa, que essa verdade aqui, ela vai ser disparada para muito mais pessoas. E que através do conhecimento da verdade, essas pessoas vão ser libertas de homens, de pessoas que estão manipulando, que estão enganando. Que essas pessoas vão ser libertas delas mesmas, do medo, da dúvida, do jugo, das prisões do passado. Meu irmão, o sucesso aos olhos de Deus, você sabe como Deus define sucesso? Diga como, querido pastor. Obrigado pelo querido, irmão. Você também é muito querido. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você é querido, irmão. Glória a Deus. Fala assim para ela, o meu chamado é para te servir. Glória a Deus. O sucesso aos olhos de Deus, meu irmão, é a fidelidade ao seu chamado. É quando eu sou fiel ao chamado. Meu irmão, se você não quiser, Deus não vai fazer descer na sua goela abaixo. Porque Deus, ele não atrai ninguém pelo cabelo, sabe? Você vai vir. Agora você vai vir, você vai. Não, irmão. Deus, ele atrai pelo coração. Você vai vir, se não vir pelo amor, você vai vir pela dor, mas você vai vir. Não, cara. Às vezes Deus, ele está dando a oportunidade agora, com dor, para a pessoa se reposicionar e voltar para o propósito, para o plano original. Deus não tem plano B. Deus cria um plano adicional para te resgatar de volta. Agora eu temo nesses dias que muitos estão perdidos, porque não se trata de um povo que não conhece a casa do Pai. Conheceram a casa, mas ainda não conheceram o Pai. E são milhares de pessoas que estão perdidas lá fora. E sabe qual é o maior problema hoje dos nossos dias? É quando essas pessoas chegam para a igreja e encontram não o pai, mas encontram o irmão mais velho. O irmão não celebra, o irmão não ora, o irmão não se alegra. O irmão, ele diz assim: como o pai pode receber uma pessoa como essa? Que o abandonou, que gastou tudo nos seus prazeres. Como o pai pode receber uma pessoa como essa, que disse para ele que me dá minha parte da herança, dizendo: eu tô nem aí, para mim o Senhor morreu, porque herança você só pega depois que a pessoa falece. E aí, meu irmão, a dureza é quando há de fato essa dureza de coração, há essa falta de sensibilidade naqueles que estão voltando, naqueles que sofreram a dor, que chegou num estágio que meu Deus, eu aqui estou com fome, eu estou vendo esses porcos comerem, e na casa do meu pai há fartura, na casa do meu pai há alimento de verdade. Até os servos do meu pai, eles comem bem, eles têm dignidade, e eu aqui desejando comer a comida dos porcos. E que, meu irmão, nesses dias, o meu coração, a minha oração é para que haja filhos maduros, que vão servir, que vão pegar, eita, cara, olha só, seus pés estão sujos da caminhada, existe aqui uma bacia, e vai se agachar, sabe, para servir alguém, vai se humilhar, porque não é aqueles que são humilhados que são exaltados, irmão. Houve um trocadilho aí, não é isso que a Bíblia diz, é aqueles que se humilham. É aqueles que se humilham e você fala assim: cara, eu vou lavar os seus pés, é um novo tempo, eu vou te dar novas vestes. Existe um anel para colocar nos seus dedos. Você sabe qual é a maior alegria de um pai, irmão? É quando você vê o seu filho fazendo aquilo que você faz. É quando você vê o seu filho caminhando sobre os ensinamentos que você proclama dentro do seu lar. É quando você vê o seu filho ali, olha, ele aprendeu. Ele aprendeu, irmão, ele aprendeu, ele cresceu agora, ele não é mais um filho, ele está preparado para ser um pai.
ele está preparado para ser um pai. Nós não fomos chamados para criar filhos, irmão. Nós fomos chamados para formar pai. E que essa casa seja uma casa de paternidade. Meu irmão, eu tenho sido curado numa paternidade que me feriu. E eu poderia ficar lá debaixo de um jugo, alimentando as minhas dores, alimentando os meus sofrimentos. Mas eu decidi me adentrar e me submeter a um ambiente de cura. Eu decidi permitir que o Senhor fizesse em mim uma cirurgia e arrancasse aquela dor, aquele sofrimento, aquela ferida, aquele câncer que estava me matando. E assim eu declaro, irmão, que se você se posicionar dessa mesma forma, dizendo: Senhor, arranca de mim esse câncer, arranca de mim, meu Deus, esse desejo de morte, isso que não vem do Senhor, meu Deus, coloca amor, troca por aquilo que é bom, coloca amor dentro do meu coração, para que eu venha ser como o Senhor, entendendo que o que o Senhor quer é misericórdia e não sacrifício. Muita gente trabalha, está fazendo algo para Deus. Sabe, Marta, ela chegou nesse estágio, dizendo assim, olha, onde ela ouviu do Senhor: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma coisa é necessário, e Maria escolheu a melhor parte. Meu irmão, existe uma melhor parte que o Senhor Ele quer nos entregar nessa noite. Eu sei que nós estamos caminhando na contramão do mundo, mas não somente na contramão do mundo, mas na contramão da maioria dos evangélicos, porque um evangelho que não transforma vidas não é o evangelho. Um evangelho que não cura não foi o evangelho que foi apresentado. Um evangelho que não faz eu olhar para mim mesmo. Irmão, quando eu entro num ambiente, a palavra profética é de estralar os lombos. Eu não fico procurando alguém para dizer: fulano tinha que estar aqui, hein? Para ouvir essa palavra era para o fulano. Se o fulano tivesse aqui, hoje ele ia ver. Hoje ele ia ter sido pego por dentro, ia ser... Não, irmão, eu falo assim: essa palavra é para mim. Meu Deus, essa palavra é para mim, Chega, irmão, daquela falsa perfeição. Nós somos todos imperfeitos, buscando um único que é perfeito. E o Senhor nos conhece, não dá para mostrar uma realidade daquilo que não somos para Ele. Está entendendo? Quando que eu sei que eu estou vivendo o meu chamado? Diga quando. Sabe quando? Você vai saber que você está atendendo ao chamado de Deus quando tudo ao seu redor for contrário àquilo que está dentro de você. Quando a palavra que você carrega for contra reis, contra o sistema, contra o povo, então você vai saber que você tem um encargo profético. Entende? João Batista não era fácil de ser engolido. A mensagem dele, irmão, era uma mensagem profética. Ele trazia um novo tempo, ele trazia, meu irmão, ele estava preparando um ambiente. Ele dizia, olha o sermão dele. Imagina se os crentes de hoje iam gostar desse sermão. Raça de víboras, o que vai impedir de vocês fugirem da ira que está por vir? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ah, meu irmão, eu acho que 80% já saía assim: não gostei não. Me chamou de cobra, me chamou de víbora. Esse pastor aí, hein? Não é de Deus não. Está entendendo, irmão? Saiba de uma coisa, que você pode viver o teu chamado como Pedro, João, Mateus, Judas, não o Iscariotes, e tantos outros discípulos viveram. Ou você pode viver como Judas viveu, ouvindo a palavra, porque Judas, ele ouviu as mesmas palavras do Senhor. Quando Jesus pregou, Douglas, um sermão mais pesado, dizendo: olha, vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue, senão vocês não têm parte comigo. E a galera, não estava se falando de multidão, estava se falando de discípulos. Eles olharam assim: opa, que é isso aí? Que sermão é esse? Que palavra é essa? Que ministração é esse tema aí? Eu não gostei. E foram saindo, e Jesus ele olhou para os seus discípulos e falou: e vocês não vão não também?
Pedro ele se levanta e fala: para onde iremos nós, Senhor, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Que Judas também estava lá no meio, e Judas também não quis cair fora. Judas ele poderia ter ido naquele momento. Ele ouviu os melhores sermões, ele ouviu as melhores palavras. Meu irmão, só que ele não deu uma resposta correta diante de tudo aquilo que ele ouviu. Todos os discípulos morreram, os 11 por Cristo, Judas pelo remorso, pela dor de ter entregue o Filho de Deus. Entende, irmão, que o Senhor ele tem nos chamado para viver uma nova realidade, sobre um novo governo. Ei, é muito pequeno, irmão, sabe, as nossas necessidades pessoais. Eu sei que nós temos necessidades, muitas vezes são as necessidades que nos trazem até aqui, mas o Senhor ele é poderoso, uma vez que você se rende ao chamado dele para colocar tudo em ordem, para te dar todo o respaldo que você precisa, a provisão, a capacidade para você viver o ministério, para você viver o propósito de Deus. Ele disse para os seus discípulos: olha, eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Não levem roupa extra, não levem dinheiro, não levem sandália. Você sabe por quê? Porque o obreiro ele é digno do seu salário. E meu irmão, Senhor, não sirva o Senhor em busca de coisas, porque se nós buscamos o Senhor por aquilo que Ele pode nos oferecer, é capaz de nós servirmos o diabo por um salário melhor, por uma proposta melhor. Então o Senhor ele está nos chamando para viver essa realidade em um novo tempo, em um novo movimento, com uma nova, em um novo ciclo, com novas pessoas que vão te aproximar dEle. Em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. O chamado de Deus na vida de Abraão, meu irmão, começou na vida do seu pai. Olha lá no capítulo 11 de Gênesis, depois. Só que Terá, ele viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Você sabe por quê? Porque ele teve um filho, o seu filho se chamava Harã, e ele morreu. E ele parou, porque o Senhor tinha chamado ele para ir para uma terra. E tinha muito mais coisa aqui, mas está tudo certo. Só que ele parou na terra da sua dor, do seu sofrimento. Ele parou na terra do luto. Eu sei que os nossos dias são dias de dores, são dias onde muitas pessoas estão fragilizadas emocionalmente. O excesso de informações que nós temos só tem servido para uma coisa, para nos trazer mais ansiedade, mais inquietação, mais preocupação. E existe um descanso proposto no Senhor para nós vivermos o propósito. Meu irmão,